esse Deus é maravilhoso. É encher a alma, aleluia, de alegria na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Faltou só o pandeiro, não foi isso? Próximo texto tem que trazer. Tem folga não. Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor, como é bom cultuar a Ele, como é bom também meditar em Sua palavra. Hoje nós iremos meditar sobre como podemos enfrentar as tempestades da vida. Mas antes vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos encha de sabedoria nessa noite. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos reunir como Teu povo. Brasas que se juntam, Senhor, e se aquentam cada vez mais. Por causa do Teu Espírito Santo, Pai, que nós estamos aqui, porque Ele nos fortaleceu, porque Ele nos guiou, porque Ele tem nos iluminado, tem se revelado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, por estas orações, por estes louvores. E agora também, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e apta, Senhor, para nos encher, nos ensinar e nos transformar. Abençoa-nos, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se eu perguntasse aos irmãos da igreja quantos precisaram enfrentar uma tempestade literal em alto mar, eu creio que praticamente todos diriam que nunca precisaram, porque nós normalmente não andamos de barco, nós não andamos de navio. Mas se eu perguntasse quantos já enfrentaram ou estão enfrentando uma tempestade na vida, uma dificuldade, um problema, eu creio que aí sim, todos diriam que estão enfrentando ou que já enfrentaram. É por isso que nós precisamos saber como enfrentar as dificuldades, as turbulências da vida. O problema é que muitas vezes nós não sabemos como agir. Quando estamos enfrentando uma turbulência, muitas vezes, ao invés de amenizar a tempestade, porque nós não sabemos como agir, nós acabamos piorando, nós acabamos tornando ainda pior a tempestade que nós já estamos enfrentando. É por isso que nessa noite nós vamos meditar justamente sobre como podemos enfrentar as tempestades da vida. E para isso, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 27. Escrito pelo médico amado Lucas, livro de Atos, capítulo de número 27. Nós iremos meditar dos versos 1 em diante. Atos, capítulo 27, a partir do verso 1. Irmãos, só para nós ficarmos inteirados do contexto dessa passagem, Lucas, nos capítulos anteriores, vinha narrando os vários julgamentos pelos quais o apóstolo Paulo estava precisando passar, como também as defesas que ele estava precisando fazer perante os judeus, perante os gentios, até perante o rei, tanto em Jerusalém como em toda a Cesareia. Então, tendo mostrado os julgamentos de Paulo nos capítulos anteriores, agora a partir do capítulo 27, Lucas vai narrar a viagem marítima que o apóstolo Paulo precisou fazer da Palestina para a Itália, onde se encontrava Roma, para onde Paulo estava indo. Então agora inicia uma nova fase da vida de Paulo, que é a fase na qual ele está indo para Roma. Ele está indo para ver o imperador na Itália. E essa jornada inicia por uma viagem marítima. Aqui no capítulo 27, então, Paulo enfrenta tempestades dificílimas da sua vida. Lucas vai narrar com detalhes, é impressionante. O conhecimento náutico que Lucas tinha, o médico Lucas, escritor de Atos, tinha,
porque ele vai narrar com detalhes impressionantes as tempestades difíceis pelas quais o apóstolo Paulo precisou passar. E é baseado nessas tempestades que Paulo enfrentou, que nós queremos também aprender como nós podemos enfrentar as nossas tempestades. Aqui nós vamos encontrar vários princípios que eu quero compartilhar com vocês hoje e em outras terças-feiras. Ao longo dos versos que nós meditaremos hoje, nós vamos encontrar o primeiro princípio que devemos usar durante as tempestades da vida. Para nós começarmos a entender, vamos ver o início da viagem de Paulo, contada por Lucas nos versos de 1 a 8. Preste atenção nesses versículos. O início da viagem marítima de Paulo, Atos 27, de 1 a 8. Diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, onde ficava Roma, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. A corte imperial era uma corte auxiliar, era uma espécie de corte de mensageiros do imperador, de César. Então, Paulo ficou debaixo da autoridade desse centurião chamado Júlio. Vamos falar sobre ele muito aí. Verso número 2. Embarcando no navio Adramitino, que era de um porto muito conhecido, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Verso 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, o centurião, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que ficava no Egito, que estava de partida para a Itália, esse era o propósito dele, chegar à Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. E o verso 8 diz: costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Irmãos, são citados aqui muitos lugares, muitos detalhes do início da viagem marítima de Paulo. E eu não sei o que foi que chamou a sua atenção aqui, na leitura desses primeiros 8 versos. Mas algo que ficou muito claro, que ficou muito óbvio para mim, é que já nesse início de viagem, a jornada de Paulo estava sendo difícil. Já no início dessa jornada nós vemos uma certa dificuldade que Paulo e os seus companheiros estavam enfrentando. Nós podemos notar isso, por exemplo, só para reforçar, no verso 4, quando Lucas diz assim: partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Ou seja, os ventos já estavam sendo contrários. Agora olha no verso 7. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com o quê? Dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. E aí o verso 11 ainda reforça mais. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Irmãos, aqui nós vemos que a jornada que aquelas pessoas estavam empreendendo
ela estava sendo difícil. E olha que estava só no começo. Pastor, era só dificuldade que aquelas pessoas estavam enfrentando? Só tinha coisa ruim? Não. Não, porque Lucas diz que em determinado momento, o centurião Júlio tratou Paulo com humanidade e deixou ele ver os amigos e obter deles assistência. Isso é algo até impressionante. Um centurião tratar um preso com humanidade, com empatia. Então, muitas vezes na nossa vida também vai ser assim. Vai ser só dificuldade? Não. Nós podemos até estar enfrentando dificuldades, tempestades. Mas até em meio às tempestades, nós também vamos experimentar humanidade, nós também vamos experimentar o alívio de Deus nas nossas vidas. Mas de forma geral, nós podemos dizer que sim, o início da viagem estava sendo difícil. Por causa disso, o apóstolo Paulo, intrometido do jeito que ele era, ousado, corajoso, ele faz o seu primeiro pronunciamento ali naquele barco, naquele navio. Nós encontramos isso nos versos 9 e 10. Depois de muito tempo, Lucas diz, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, obrigado, irmão, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus aqui já começa dizendo no verso 9 que a viagem estava se tornando o quê? Perigosa. A viagem que começou difícil, agora estava se tornando perigosa. E um dos motivos para isso, uma das indicações disso, é que já havia se passado o dia do jejum. De qual dia do jejum Lucas está falando? Esse dia do jejum aqui é o dia da expiação judaica. O dia da expiação dos judeus, preste atenção. O dia da expiação dos judeus acontecia entre o final de setembro e o começo de outubro, mais ou menos onde nós estamos. E esse era o pior período para navegar. Esse era o período mais perigoso para navegar. Então aquilo que eles planejavam que fosse uma viagem rápida, estava se tornando uma viagem demorada. Estava se tornando uma viagem agora não mais difícil, até perigosa. Eles já estavam ali pelo final de outubro e os dias se passando e a viagem ela não sucedia bem. Por causa disso, Paulo disse, olha, procurou os líderes do navio, os líderes da navegação e disse, eu estou percebendo que essa viagem vai ser trabalhosa e vai ter prejuízo. Não apenas do barco, não apenas do navio, mas também da carga e até de vidas. Poderão vidas ser perdidas nessa. Por quê? Porque Paulo sempre foi um homem muito corajoso, né? Paulo sempre foi um homem de muita fé. Mas aqui ele está pedindo cautela. Aqui ele está pedindo cuidado, prudência. Estou vendo que é como se Paulo estivesse dizendo, não é bom nós continuarmos. A viagem vai ser trabalhosa. Vamos perder navio, carga e até pessoas. Será que Paulo estava certo? Ou será que aquilo era só um pessimismo humano do apóstolo Paulo? Muitas pessoas acreditavam que Paulo estava errado. E nós vemos isso pela reação das pessoas nos versos 11 e 12. O que foi que aquelas pessoas acharam do cuidado que Paulo estava pedindo para eles terem? Verso 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto
e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, Paulo queria que eles ficassem lá esperando. Mas a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. O que é que Paulo estava dizendo? Essa viagem é bom a gente parar, é bom a gente dar um tempo, não é bom a gente continuar, não é prudente nós continuarmos. Não sei se Paulo orou e Deus revelou, ou foi só visão dele mesmo. Mas o piloto, na verdade o centurião, ele pode ter pensado assim: entre um preso e o piloto e o mestre do navio, eu vou prestar atenção a quem? Claro que eu não vou prestar atenção a um preso chamado Paulo. Eu vou prestar atenção ao que o piloto e ao que o mestre do navio diz. Como muitas vezes nós fazemos. Se for para a gente ouvir uma pessoa sem diploma ou uma pessoa com diploma, o que a gente pensa? É muito melhor eu ouvir uma pessoa que tem diploma. É claro que ele tem mais capacidade. Muitas vezes nós somos assim. Nós julgamos pela aparência, né? Se alguém tem crachá e o outro não tem, eu vou prestar atenção em quem? Em quem tem crachá, em quem está bem vestido, em quem parece ter mais experiência, tem mais estudo. E muitas vezes nós nos enganamos. Nós ouvimos, nós julgamos pela aparência e nós acabamos nos enganando em relação àquilo. Então a maioria das pessoas foi contra o que o apóstolo Paulo disse. Não, eu acho que é melhor a gente continuar a viagem mesmo. Esse porto aqui não é bom para passar o inverno nele, não. E realmente era um porto perigoso para passar o inverno. Então a maioria decidiu que eles deveriam continuar a viagem. Paulo era contra e eles eram a favor. Qual dos dois estava certo? O prudente Paulo ou os corajosos restantes da embarcação? O que vocês acham? Quem estava certo? Lucas responde essa pergunta nos versos 13 a 20. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Ele deixa a vida levar, né? Aqui deixa o vento levar. Verso 16. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Já iam perder o bote salva-vidas. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, para amarrar o navio mesmo, para ele não se despedaçar. E temendo que dessem na ciste, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, acabou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Irmãos, perceba que tudo começou bem. Parecia que o grupo dos que diziam que deveriam continuar tinha acertado. Porque veio um vento brando, suave do sul, e aí eles foram chegando no destino, estavam tranquilos. Quando de repente veio um tufão, ninguém sabe de onde, apareceu um tufão chamado Euroaquilão, e ele trouxe uma tempestade, uma tormenta, e foi preciso
as pessoas usarem manobras desesperadas para o navio não se acabar. Tiveram que amarrar o navio, fazer uma armação no navio, tiveram que aliviar o navio, ou seja, lançar fora a carga, perderam a carga, lançaram fora a armação e mesmo assim, no final das contas, acabaram não tendo mais esperança de se salvar. Jogaram tudo fora, inclusive a esperança de salvamento, a esperança de salvação. Irmãos, isso me lembra um versículo que se encontra em Provérbios. Abra comigo lá em Provérbios, capítulo 27, verso de número 12. Provérbios 27 e 12. O qual diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Em outras versões, dizem assim: o prudente vê o perigo e busca refúgio, mas os insensatos seguem adiante e sofrem as consequências. Aqui fala de dois grupos de pessoas. E olha como esse versículo é ilustrado pelo texto que nós lemos lá em Atos 27. Olha como a palavra de Deus se complementa. Olha como a palavra de Deus se reforça. Olha como a palavra de Deus se interpreta. Aqui fala de dois tipos de pessoas. O prudente, que vê o perigo e busca uma segurança. E o insensato, que mesmo vendo o perigo, mete as caras e sofre as consequências do que faz. Lá em Atos 27, nós também vemos dois tipos de pessoa. Sim ou não? Nós vemos o prudente, que vê o perigo e busca se proteger do perigo. E nós vemos também os insensatos, que mesmo vendo o perigo, dizem, não dá para ir. E porque eles decidem ir, eles sofrem a perda, eles sofrem a consequência. Quem é o prudente? Lá de Atos 27. Quem é aquele que vê o perigo e busca não enfrentar o perigo? Busca não ir adiante, incentiva, aconselha. Não, não é bom. A viagem está perigosa, não vamos adiante. É o apóstolo Paulo. Em sua sabedoria, como crente em Cristo, ele vê o perigo e ele decide se esconder do perigo. Mas lá nós também vemos os insensatos. São aqueles que mesmo vendo o perigo dizem, não, mas vai dar certo. Não, mas eu vou conseguir. Né? Vai dar tudo certo. É aquela turma do vai dar tudo certo. Tudo dando errado, tudo indicando que não deve ir, mas vai dar. Vai dar certo sim. E aí, o que foi que aconteceu? Eles foram adiante e sofreram as consequências. Olha como a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Um versículo de Apocalipse, ou de Provérbios, é ilustrado por um texto lá de Atos 27. E a pergunta que eu faço agora, para mim e para você é: em qual desses dois grupos nós estamos? Nós estamos no grupo do prudente, que vê o mal e se esconde, se protege? Ou nós estamos no grupo dos insensatos, dos simples, que passa na frente do tiroteio, achando que não vai pegar, mas quando vê, está tudo furado? Em qual desses dois grupos nós estamos? Por exemplo, em relação aos perigos espirituais, vamos aplicar
na área espiritual, porque na área física eu creio que nós estamos tendo cuidado. Mas na área espiritual, será que nós temos tido cuidado? Por exemplo, eu sei que eu sou fraco em determinada área. Eu tenho a tendência de cair em determinado ambiente, com determinada companhia. Como é que eu devo agir como pessoa prudente que sou? Eu devo ir adiante? Eu devo estar perto? Eu devo estar naquele ambiente no qual eu posso cair? Ou eu devo me afastar daquilo? Eu devo me esconder daquela área, daquele ambiente, daquela companhia, daquela atividade? Eu sei que eu posso cair, mas não tem problema, eu vou assim mesmo, porque eu estou forte. Eu, como prudente, devo fazer o quê? Na minha época de adolescente, lá na igreja tinha uma jovem que ela dizia para nós que ela tinha uma queda por um trocador de ônibus casado. Era uma adolescente, mas a linguagem dela era já de pessoa adulta. E ela dizia que tinha uma queda pelo trocador do ônibus tal. Dizia até quem era. Característica dele, eu não posso criar aquele ônibus. Qual era o ônibus que ela pegava todos os dias? Era o ônibus no qual o homem casado estava. E eu pergunto, ela estava sendo prudente ou ela estava sendo insensata? A palavra de Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha o segredo da integridade de Jó. Ele não enfrentava o mal, ele se desviava do mal. Se Jó fosse alguém que já tinha caído em embriaguez no bar da esquina, quando ele era jovem, sabe o que Jó fazia agora? Ele arrodeava, como diz o cearense. Ele não passava em frente, ele passava era longe. Porque é isso que o homem sábio faz. É isso que a mulher sábia faz. Se ele sabe que tem perigo espiritual ali, ele não vai para perto de onde tem perigo espiritual para ele, não. Ele vai para longe. Ora, se até o Superman procura ficar longe da criptonita, que dirá nós que somos seres humanos normais? Nós temos que nos afastar daquilo que nos enfraquece, irmãos. Isso é prudência, isso é sabedoria. Então, o primeiro princípio para enfrentar as tempestades da vida, muita gente vai pensar, é a fé. Com a fé eu enfrento as tempestades da vida. Não. Vamos falar de fé no decorrer nas próximas terças, sim, porque Paulo teve fé no momento certo. Mas sabia que antes de Paulo ter fé, ele teve prudência? Sabe por quê? Sabe o que nós aprendemos aqui sobre tempestades? Existem tempestades que nós não precisamos enfrentar. Existem tempestades que não são nossas. Existem tempestades que não são para nós. Existem tempestades nas quais nós não precisamos estar nelas. E nós não estaremos se nós formos prudentes. Existem tempestades que nós atraímos para nós mesmos. Deus está avisando, Deus está mostrando, e nós queremos ir para elas. Existem tempestades que nós não podemos evitar. Aí vamos usar a fé, como a gente vai aprender na próxima semana. Mas se eu puder evitar, se eu puder diminuir, o negócio está difícil. Está perigoso. O que eu vou fazer? Aí eu vou encarar. Aí você está chamando uma tempestade que não é sua. Existem tempestades que não são nossas, existem tempestades que podem ser evitadas. Então qual é, pastor? Primeira maneira através da qual eu devo enfrentar as tempestades da vida. Paulo nos ensinou.
com prudência. Será que o melhor caminho é esse mesmo? Pastor, e como é que eu uso a prudência na minha vida? Como é que eu sou uma pessoa prudente? Faça que nem Paulo. Olhe os sinais. Olhe os sinais. Porque talvez Paulo orou para Deus mostrar o que era melhor. Mas o texto não diz. E nós devemos estar orando constantemente. Mas, irmãos, existem coisas que estão tão claras, mas tão claras, que nem orar a gente precisa. Nós cantamos hoje. Momento em que o povo sai do Egito. E quando chega de frente para o mar, eles oram a Deus. E Deus pergunta: Moisés, por que oras a mim? Diz ao povo que marche. Precisa mais orar não, eu já respondi vocês. Agora é para vocês agirem, fazer o que é certo de acordo com o que eu revelei. Irmãos, tem coisa que está tão na cara que não precisa mais orar. Por exemplo, uma jovem crente está solteira. Daí ela conhece um jovem do mundo que não tem nenhum compromisso com Deus. Ou então o contrário. Um jovem conhece uma jovem, está sozinho, quer uma companhia. E aí conhece uma jovem. Só que essa jovem não tem nenhum interesse em Deus. Aí eu pergunto para vocês, tem necessidade de orar para saber o que Deus quer? Eu estou em dúvida. Estou em dúvida se Deus quer que eu namore com esse descrente. Ele é descrente, mas é tão lindo. Eu estou em dúvida, eu não sei se Deus quer. Eu não sei se Deus quer que eu case com esse abençoado. Para não dizer outra coisa, né? E agora? Não sei se eu peço a opinião ao pastor. Não sei se eu oro e faço um jejum. Precisa orar, irmão? Tem coisa que não precisa nem orar, já está na cara. Olha os sinais. É o que eu digo. Às vezes o jovem me pede opinião sobre namoro. E eu digo, meu filho, se com crente já é difícil, imagina com quem não é. Se os dois querendo servir a Cristo tem os atritos de vez em quando, que todo casal tem. Agora imagina um querendo seguir a Cristo e o outro não querendo. Aí é que vai dar problema mesmo. Então olha o sinal, olha o que Deus está mostrando. É Deus fechando a porta e o crente dizendo, não, mas vai dar certo. Foi o inimigo que fechou. Nem foi Deus que fechou. É Deus fechando a porta, é Deus botando dificuldade, é Deus dizendo não, 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 e você de olho fechado, e agora, Senhor, o que é que tu queres, Pai? Vamos olhar os sinais. E ao olharmos os sinais, vamos ser prudentes. Porque se nós formos prudentes, muitas tempestades ou vão diminuir, ou elas nem vão acontecer. Mas se nós não formos, aquela tempestade que já começou, ela vai aumentar. E aquela que nem existia, ela vai se criar. Como é que eu sou prudente? Se precisar orar, eu vou orar. Senhor, é da tua vontade que eu vá. É da tua vontade que eu faça isso. Senhor, esse emprego, ele vai me tirar da tua casa, Pai. Mas será que é da tua vontade que eu me desvie dos teus caminhos para aceitar esse emprego? Precisa perguntar? Muitas coisas não precisam. Então, para evitarmos tempestades desnecessárias, primeiro princípio,
sobre como enfrentar as turbulências da vida se chama prudência. Eu vou ser prudente. Como é que eu vou ser prudente? Olhando os sinais. Se for preciso orar, eu vou orar. Mas tem muita coisa que Deus já está mostrando. Aí sim, depois eu vou usar a fé. Mas primeiro vai ser a prudência. Que Deus nos ajude a colocar a sua palavra em prática na nossa vida. Porque muitas vezes o nosso problema, irmãos, é que nós achamos que tudo vai se resolver se nós acreditarmos. Tudo vai se resolver. Mas eu sou Deus, o que vai dar certo. Mas vai dar certo, tudo vai dar certo. Muitas vezes não é a vontade de Deus. Se não for, não vai dar certo não. E Deus está mostrando que não vai. Deus está dando sinais que não vai. Então não persista para não quebrar a cara. Se Ele estiver abençoando, continue. Se Ele não estiver, pare. Para que coisas piores não aconteçam. Hoje nós encerramos vendo que não havia esperança de salvação. O que vai acontecer nos próximos versículos é o que nós veremos, se Deus quiser, na próxima terça. Vamos orar ao Senhor. Queria chamar 2 irmãos voluntários para nós encerrarmos orando, lembrando de orar pelos pedidos que estão sendo feitos, pelo Henrique, a irmã Daiane pediu ontem pelo Henrique, que está passando por uma situação difícil com a sua esposa. Vamos orar também pelo pai do Jonas, que está fazendo exames e